lá na Vila Oculta da Folha, sabe? Onde a sombra dos grandes Hokages se projeta sobre tudo, é ali que as lendas nascem, forjadas no fogo da vontade. E a história que vou contar hoje é sobre como dois destinos que pareciam não ter nada a ver um com o outro se chocaram para criar um caminho totalmente novo. Olha só para isso. Cada rosto ali naquela montanha é mais que uma estátua. É um pilar, um legado gigantesco. São os Hokages, né? Os protetores da vila, os ninjas mais fortes que já existiram. Mas viver debaixo de uma sombra dessas, isso pode ser uma bênção ou, acredite, uma verdadeira maldição. E é justamente aí, nesse ponto, que a nossa história engrena. Pois é, a nossa jornada começa justamente aí, na sombra do Hokage, onde a gente vê essa luta sem fim pela própria identidade. Uma batalha para ser enxergado pelo que se é de verdade, e não só pelo nome que te deram. E esse aqui é o Naruto Uzumaki. Rejeitado, sabe? Ignorado por todo mundo, mas com uma chama dentro dele que simplesmente não se apaga. Essa foto de registro dele, isso não é só uma brincadeira de criança. É um grito de guerra para dizer eu existo, mesmo que a vila inteira finja que ele não está ali. E olha só que curioso, enquanto Naruto busca atenção com, digamos, arte, um outro garoto exige essa atenção na base da força. Ele invade o lugar mais sagrado da vila, não só para ser visto, mas para desafiar o homem mais poderoso de todos. Um gesto, no fundo, de puro e absoluto desespero. Tá vendo? É o contraste perfeito. São dois meninos, cada um lutando contra um tipo de sombra. O Naruto, ele luta contra a escuridão da indiferença de todo mundo. Já o outro garoto, ele luta contra a sombra de um nome tão, mas tão grande que apaga quem ele é de verdade. E aí, bom, o destino começa a mexer as suas peças. Ele vai juntar esses dois num verdadeiro choque de vontades. Porque, pensem bem, no caminho de um ninja, os encontros que realmente importam, esses raramente são planejados. O ataque do jovem Konohamaru acaba de um jeito, bem, irônico. Ele cai na própria armadilha que preparou. É quase uma metáfora perfeita para a luta dele, não acha? O maior obstáculo dele é ele mesmo. E quem estava lá, bem na hora, para ver tudo isso, claro, o Naruto. Nisso aparece o Ebisu Sensei, o tutor do Konohamaru. E em vez de, sei lá, usar o bom senso, ele saca um título, como se fosse uma arma. Ele achava que só falar neto do Hokage ia resolver tudo, dar uma espécie de imunidade pro garoto. Só que foi um erro de cálculo terrível. Pro Naruto que nunca teve absolutamente nada, um nome não significa nada. E com um único golpe, pau! Ele não só acerta o Konohamaru, ele quebra em 1000 pedaços aquela armadura de privilégio que o garoto sempre vestiu. É exatamente aqui que a história vira. O confronto vira uma lição, e a raiva, de uma forma totalmente inesperada, se transforma em admiração. Aquele soco mudou simplesmente tudo. O Konohamaru não olha mais pro Naruto e vê um inimigo. Ele vê a primeira pessoa na vida dele que o tratou como ele mesmo, e não como o neto do Hokage. É por isso que ele começa a seguir o Naruto. Ele quer entender de onde vem aquela força. E o que ele pede é interessante. Não é poder, é conhecimento. Ele implora para que o Naruto seja seu mestre, para que ensine justamente a técnica que ele usou, a arma da rebeldia. Ele quer aprender com o único que teve coragem de desafiá-lo. E nesse momento, o Naruto olha bem pro garoto, e ele não vê mais um pirralho mimado. Ele vê um espelho, um reflexo da sua própria luta, da sua própria busca por reconhecimento. E aí, ele compartilha a única verdade que a vida dura dele o ensinou, que o título de Hokage não é um manto que se herda, sabe? É uma montanha. Uma montanha que você tem que escalar com muito suor, muita dor e uma vontade que não pode ser quebrada. Ele diz, quer ser o Hokage? Então escuta, não existe atalho! E essas palavras, elas ecoam. Não como uma bronca, mas como a lição mais pura e verdadeira que um mestre poderia dar. Dá pra ver no rosto do Konohamaru a revelação. Aquele cara que ele queria como mestre, na verdade acabou de dar a ele a liberdade para ele encontrar o próprio caminho. O caminho mais difícil, sim, mas o único caminho verdadeiro. Porque às vezes, a maior lição que um mestre pode ensinar é inspirar o aluno a se tornar um igual. E é exatamente nesse ponto que nasce um rival.
Com um brilho diferente nos olhos, o Konohamaru faz a sua declaração de independência. Ele não vai mais ser um seguidor, ele não vai ser um aprendiz. E bem ali, naquele exato instante, um laço completamente novo se formou. Não um laço de mestre-aprendiz, mas de iguais. Um laço selado não com promessa de lealdade, mas com a promessa de competição. A partir de agora, nós somos rivais! Eles iam seguir o mesmo sonho, sim, mas cada um na sua própria trilha. E é assim que os caminhos deles se tornam um espelho. O Naruto, que sempre foi sozinho, ensinou para o Konohamaru como andar com as próprias pernas. E o Konohamaru, em troca, deu para o Naruto uma coisa que ele nunca teve na vida: o seu primeiro e verdadeiro rival. E lá de cima, observando tudo em sua bola de cristal, o terceiro Hokage sorria. Ele não estava preocupado, ele estava satisfeito. Porque ele sabia que a vontade do fogo não é algo que se passa de mestre para aluno. Ela é acesa no coração de um rival para o outro. Aquele era o verdadeiro começo da jornada. E é assim que a lenda dos dois começa. O que faz a gente parar para pensar, né? Nessa longa estrada para a grandeza, será que um rival não é um guia até mais poderoso que um mestre? Bom, a jornada deles com certeza vai nos dar essa resposta.